pessoal, meu nome é Adriano, sou técnico da Copser, cooperativa responsável em prestar assistência técnica aos empreendimentos do projeto Bahia Produtiva. O projeto é iniciativa da CAR, junto com o governo do estado, financiado pelo Banco Mundial, né? Estamos aqui no apiário do apicultor Renilton Carneiro, né? Aqui na comunidade de Barreiro, Riachão de Jacuípe, Bahia, né? Onde a gente vai trabalhar hoje a construção de um vídeo aula, né? Para apresentar aos apicultores, né? Da cadeia de apicultura do projeto Bahia Produtiva, né? Apresentar essa experiência dele, né? O que ele desenvolve aqui. E esse vídeo vai ter como tema principal a questão da diversificação de produção, né? Então, iniciando aqui as atividades, eu chamo o nosso apicultor experimentador, né, Renilton, onde ele vai passar, né, contribuir com essa experiência dele, campo de produção de pólen. Então, o Renilton vai nos apresentar toda essa questão da infraestrutura, né, e também como é que se dá essa questão do desenvolvimento dessa atividade apícola, né. Então, a gente sabe da questão da importância da diversificação. Então, a gente vai conhecer aqui campo por campo. Renilton, fica à vontade em nos passar essa experiência sua. Olá, como o Adriano falou, meu nome é Renilton, sou apicultor há 18 anos, né? Fico localizado no município de Riachão de Jacuípe, próximo ao distrito de Barreiros, né? E a gente desenvolve uma apicultura diversificada. O que é uma apicultura diversificada, né? A gente trabalha com pólen, trabalha com própolis, com cera, com mel, né? E a gente utiliza muito aquilo que a abelha está produzindo no momento para a gente aproveitar, né? E claro, colher para a gente, né? E claro, fazer dinheiro. Então assim, agora a gente vai mostrar um pouco sobre a questão da produção de pólen, né? Então assim, a gente está no apiário, um dos apiários de produção de pólen, né? Onde, como vocês estão vendo, a questão da instalação desse apiário, primeiro que a gente não tinha sombra aqui, então primeiro precisou se fazer uma sombra que a gente chama de sombra artificial, né? Que é uma estrutura feita à base de sombrite, né? Madeiras também, morangos de aguaroba produzido aqui na própria propriedade, e onde foi feito com sombrite, e em cima, para dar 100% de sombra, a gente colocou capim, folha seca, folha de mato, e esse apiário ele está 100% na sombra, né? Qual é a importância da sombra para as abelhas, né? Principalmente na questão da produção de pólen, né? A abelha ela tem que ficar na sombra, né? Tem que ficar na sombra porque a gente já trabalha com um enxame menor, e a produção de pólen no sol ela quebra muito, porque as abelhas não conseguem fazer uma bolota grande para poder chegar com a carga grande e consequentemente, né, aumentar a produção. Então assim, a instalação do apiário, como vocês estão vendo, né, eu já falei, sombra artificial, e é o primeiro passo, né? E segundo, tem a questão da instalação das caixas, os cavaletes, que a gente chama, né? Eu usei muitas cadeiras, né, recicladas, né? A base delas, elas têm óleo, né, no pé, que é para proteger justamente contra a formiga, que a formiga é um problema para a abelha, principalmente a questão da produção de pólen, né? Já que na produção de pólen, a alimentação artificial tem que ser todo dia. Então assim, é preciso ter essa proteção, né? Então assim, falando rapidinho assim sobre a questão da produção de pólen na nossa região é muito bom para a questão da produção de pólen, né? Principalmente essas floradas rasteiras, exemplo da berdoégua, né? O próprio algaroba, que não é uma florada rasteira, mas que também produz muito pólen. Agora sim, é uma atividade que requer muita demanda do apicultor, né? Porque precisa de um conhecimento, né,
do apicultor, porque é uma atividade diferente, né? Você já trabalha com a rainha presa, diferente das outras atividades como o própolis, o mel, que a abelha fica solta para ir e voltar, né? O alvado da caixa está aberta. Então, assim, é uma atividade que requer muito conhecimento do apicultor. Precisa, quem quiser entrar na atividade, é uma atividade boa, lucrativa. Agora precisa buscar conhecimento, né? Porque assim, tem que aprender a fazer rainha, tudo isso precisa, né? Na questão da produção de pólen. Renilton, a questão, né, na produção do própolis, né? Qual é a diferença da infraestrutura, né? Você falou da questão de produção de rainha e tal, tem que ter um conhecimento, claro. O nosso objetivo, né, dentro das cadeias, é trabalhar sobre essa questão da busca, né, da busca do conhecimento para esses apicultores, né? Cada dia que passa, né, eles estiverem mais prontos para dar continuidade às suas atividades, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença, né, dessa infraestrutura, principalmente da colmeia, né? A diferença dessa, por exemplo, a produção com o objetivo do mel, né? Essa infraestrutura, quais são os cuidados, né, que ele deve ser tomado para a construção dessa infraestrutura aqui, a produção de própolis. Então, Adriano, como falei no início, a produção de pólen, né, é uma atividade que ela é diária, né? É uma atividade que ela é diária. Todo dia o apicultor ele precisa vir colher, né, buscar o pólen que é produzido. Por quê? Porque senão ele fermenta, ele fica ácido, então fica impróprio para o consumo. Então diariamente o apicultor ele tem que vir buscar a produção de pólen. Então isso já requer, né, uma demanda do apicultor. Então assim, a pessoa para entrar na atividade da produção de pólen, ele precisa justamente isso, né? Buscar o conhecimento e ele saber se ele vai querer isso mesmo, né? Por quê? Porque todo dia ele está vindo aqui. Aí vocês veem quase 5 horas da tarde, observe aqui, ó, a abelha está chegando ainda com o pólen, entrando com o pólen, né? Então assim, é uma atividade que todo dia de tardezinha, final da tarde, você tem que vir buscar o pólen, né? Diferente do mel, né? Que é mais em 15, vai na época de produção, em mês em mês, depende da florada, né? Então assim, a produção de pólen é diariamente, e isso já pesa muito, principalmente para aqueles apicultores que de fato não se interessa mesmo, assim, não se envolve muito na questão da ida no apiário, né? A questão da estrutura da caixa é tudo igual, né? É a colmeia padrão Long Strong, né? Onde a gente utiliza só a parte do ninho, né? A frente ela tem a entrada, né? Tem a trampa onde as abelhas entram nesse furinho carregada e ela deixa o pólen aqui nesse coxo, né? Deixa aqui nesse coxo, ó. Essa aqui foi instalada hoje, né? E já começou deixando uma quantidade boa. Da manhã em diante ela começa a aumentar essa quantidade. Então assim, a alimentação, essa caixa deve ser alimentada todo dia, né? Diariamente também tem que ser alimentado com alimentação energética, água com açúcar, né? Então assim, requer do apicultor uma demanda, como eu falei nisso, diariamente no apiário, né? Todo dia no apiário. A questão da estrutura é a mesma, né? A mesma caixa, porém usa só a parte do ninho, né? A parte do ninho, isso. E acrescenta, no caso, isso aqui que é a parte da coleta, né? Da coleta, do coxo, né? Do coxo para... Justamente. O depósito da questão do pólen, né? Então assim, é uma atividade muito boa, muito prazerosa, porém requer mais do apicultor. Precisa o apicultor, né, estar diariamente, né? Outra coisa que precisa observar também é a questão de formiga. Precisa observar tudo com proteção aí com óleo, né? Porque se não colocar o óleo, a formiga ela sobe, né? Ela sobe, então se ela sobe, ela vai roubar o pólen e você não chega aqui, você não vai conseguir
achar, né? Então assim, é uma atividade, a questão do pólen é uma atividade muito boa, porque assim, o Brasil tem um grande potencial para a questão do consumo do pólen, né? E a produção ainda é pouca, né? A produção de pólen no Brasil ainda é pouca, e a questão tem um mercado muito amplo que pode o apicultor também tá explorando. Certo, Anilton. Nessa questão a gente já viu, eu já vi, né, a infraestrutura, né, ou seja, o suporte da colmeia, a gente já viu aquele central, né, ou apenas um. Aqui a gente está vendo são 4, né, ou seja, tipo uma mesinha, né, improvisada. Então, muitos apicultores já relataram, né, a gente já viu isso na prática, que eles têm um pouco de dificuldade para o controle, né, principalmente de formiga. Por quê? Quando é apenas, né, um tripé desse aqui central, o que é que acontece? Geralmente ele é fincado ao chão, entendeu? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né, da diferença, o porquê, se você já trabalhou também com aquele formato, né, apenas o suporte central, ou se tem alguma diferença, porque eu vejo aqui que você consegue, né, com esse 4, no caso aí com essa mesinha, você consegue colocar, né, esse vasilhame aqui. Isso. Com o óleo queimado, né, que evita que as formigas, né, cheguem aqui e suba para dar acesso à caixa. Então eu queria que você basicamente, né, falasse se você já usou desse outro modelo e qual a diferença, né, que você achou. Eu vejo aqui que analisando é mais vantajoso do que o outro. Existem vários modelos de cavaletes, né? Uhum. A base, a coisa que tem que ser mais importante é a questão da proteção contra a formiga. Existem cavaletes individuais, como você falou, um ferro só, né, enficado, que o pessoal já faz com a proteção para colocar o óleo. Funciona também, né? O importante é ter essa questão de proteção. Existem várias coisas que o pessoal usa aí para proteger com formiga, né? Muitos apicultores falam em cal, né? Fala em sal grosso, num monte de coisa, mas eu mesmo já testei várias coisas, mas nada igual o óleo, né? O óleo, porque ela fica no pé, então impede de fato que a formiga de fato suba mesmo, né? Então assim, precisa ter esses manejos, né? Essa aqui é uma proteçãozinha na frente, para quando chover, evitar que molhe o pólen, né? Que a água escorra para dentro, né? E por trás tem um alimentador individual, onde cada colmeia recebe alimentação energética, água com açúcar, a base de 50% todo dia, né? Coloca a pausa aí. Renilton, você falou sobre a alimentação, né? A alimentação energética, né? Então eu queria que você falasse, basicamente, você até falou que é açúcar 50%. Basicamente, né? Porque a gente sabe que tem muitos apicultores que estão entrando agora, né? Na área da apicultura. Então é bom que a gente detalhe um pouco para ele essa alimentação, né? O que é essa alimentação, esses 50%, né, de açúcar, e se é necessário, né? Todos os dias, no caso da produção aqui de pólen, se é necessário todos os dias esse pessoal vir fazer alimentação, mesmo no período, né? No período de florada. E já emendando a pergunta, eu queria saber também sobre a questão da produção sua aqui, se influencia com essa questão da época seca, né? Quando baixa, né, a questão das floradas, se você mesmo alimentando, se continua a mesma quantidade de produção, ou se tem essa questão da baixa, né? Na questão do tempo seco, período seco. Em relação à questão da alimentação, veja só, as abelhas elas precisam de dois tipos de alimentação, que é a alimentação energética, né? É a base de açúcar, água com açúcar, né? É a base de energia, né? Para dar, é como se fosse o combustível para a abelha voar. Então assim, a abelha precisa dessa alimentação energética, né? Que a gente usa água com açúcar, 50% de água, 50% de açúcar, né? O outro tipo de alimentação que as abelhas necessitam é a alimentação proteica, né? Que é a base de proteína. Então, já é uma alimentação mais que tem extrato, a gente coloca extrato de soja, pó de pólen e o próprio açúcar na mistura, né? Então a gente faz o bife
que a gente chama o bife proteico, e coloca. No caso da produção de pólen, ela precisa dessa alimentação proteica, por quê? Porque na entrada aqui, a proteína que a abelha, que é o pólen, que a abelha ia entrar para dentro, ela não vai conseguir entrar na trampa, né? A gente vai coletar. Então, a gente precisa alimentar elas aqui por dentro, porque senão o enxame vai fracando e acaba. Então, assim, são os dois tipos de alimentação que necessita na produção de pólen, né? A questão da alimentação, Adriano, é o seguinte: hoje a maioria dos apicultores, é o que a gente chama uma pedra no sapato dos apicultores, porque o cara quer dar comida à cabra, à ovelha, à vaca, mas o cara não quer dar comida à abelha de jeito nenhum. E aí o que acontece? No período seco, quando falta pólen, quando não tem mais néctar, o que acontece? Os enxames vai fracando e acaba. Quando a florada chega, os enxames estão fracos, então não vai produzir nada, nem pólen, nem próprio, nem mel, nem nada. Então é necessária essa alimentação, né, na época que falte alimento. Isso, em que a gente vai se guiar? A gente vai se guiar de acordo com o calendário de florada da região, né? É importante o apicultor ter o calendário de florada da sua região, né? Ter anotado todos os meses quais são as flores que floram nessa época, porque ele vai saber, vai ficar fácil para ele alimentar suas abelhas, né? Vai ficar muito fácil para alimentar suas abelhas. A outra pergunta sua, em relação à época que não tem florada. Se não tem florada, produção, tal, tem alguma... se não tem florada, não tem pólen. Cai a produção totalmente. Então eu tenho que entrar com alimentação e eu tenho que abrir as trampas aqui. Eu tenho que tirar essas entradas aqui e entrar com alimentação, que é para manter os enxames, para quando chegar a próxima florada, os enxames tá tudo produzindo. Porque se eu deixar os enxames fracar, eu não vou ter pólen de jeito nenhum, né? Então é necessário isso, né, na questão da apicultura. E a produção de pólen precisa muito mais cuidado ainda, porque se o enxame ele não tiver equilibrado, não produz pólen. Entendi. Renilton, no caso, muito bom o seu retorno aí, com certeza deu para a gente atender. E seguindo a nossa videoaula, eu queria que você me falasse sobre essa questão da migração. Se no caso aqui, seu apiário aqui, ele é fixo, você deixa suas abelhas aqui o ano inteiro, ou se tipo, que a gente sabe que na nossa região, né, às vezes aqui, exatamente onde a gente está, não tem, no caso, florada, mas próximo, né, no município vizinho, a 30 quilômetros, a 50 e tal, às vezes já está tendo uma florada lá de uma planta típica. Eu quero saber se você já fez essa experiência, né, da questão da mudança de apiário, ou seja, a migração, né, para aproveitar essa florada e, no caso, produzir, né, chegar ao seu objetivo, que é a produção do pólen. Você já fez essa experiência? O que, Adriano, você pode nos falar sobre? Assim, no caso do pólen, eu nunca migrei para a produção de pólen, né? Eu nunca migrei para a produção de pólen. Porque, primeiro, que é muita coisa para se levar, coxo, é muita coisa pequena. E assim, muito complicado também por questão até do espaço da própria colmeia. Se você observar atrás, tem um alimentador que é muito grande, muito comprido. Então, assim, isso dificulta muito a questão de migração, né? E assim, a questão da migração, ela só funcionava se fosse para uma região justamente diferente da gente, né? Porque assim, eu tenho meu calendário de florada aqui, e já que eu tenho algaroba, que é uma planta que não é daqui, mas que se adaptou muito bem na nossa região, que me dá flor praticamente 4 a 5 meses no ano. Então isso me dá uma garantia maior na questão da produção, na produção de pólen, né? Porque os outros meses do ano eu não consigo produzir, mas eu tenho que manter os enxames, alimentar os enxames para manter.
A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.